Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Pygame. Hoje nós vamos falar um pouco sobre funções no nosso código em Python e nessa aula nós vamos aprender o que são funções, para que elas servem, o que são os parâmetros de uma função e como utilizá-los e como utilizar as próprias funções em si, as funções em si. Vamos aprender também como elas facilitam o nosso código e terão algumas tarefinhas para vocês fazerem também. Bom, funções, nós já utilizamos várias delas. Dois exemplos são o print, quando a gente escreve print e escreve alguma coisa dentro dele, nós estamos chamando a função de printar na tela o que desejamos. E nós passamos como parâmetro o que escrevemos dentro desses parênteses aqui. Nós passamos dentro desses parênteses o que queremos que ela printe na tela. Essa função aqui, que a gente chama int, coloca entre parênteses a variável que desejamos transformar, ela é em inteiro. Ou seja, se uma variável for string, for um double, for um float, ela será transformada em inteiro se colocada aqui entre esses parênteses. Bom, as funções facilitam o nosso código porque elas nos ajudam a não deixar o código repetitivo. Elas permitem uma modularização do código. O que seria essa modularização? A possibilidade de ter um código bem separado, ou seja, em que cada parte do código faz apenas um pedaço dele como um todo, facilitando assim a manutenção do código em si e a adição ou a exclusão de determinada função do código. Bom, como dito anteriormente, a função é uma maneira de não deixar o código repetitivo e nós podemos pensar nela como se fosse um mini programa dentro do nosso programa maior, que essa é a modularização que eu falei anteriormente. O que seria isso? Seria, por exemplo, uma função onde você tem um programa onde você faz uma calculadora, você teria uma função que você chama para quando o usuário quer utilizar a soma, uma função para quando ele quer usar a multiplicação, uma função para quando ele quer usar a subtração e uma função para quando ele quer usar a divisão. Dessa forma, você modulariza o código, deixando cada função responsável por apenas uma tarefa e facilitando, caso seja necessário, a alteração do código de determinada tarefa, porque você já sabe onde encontrar e toda vez que diz respeito à subtração, vai estar na função de subtração. Bom, agora aqui nós temos um exemplo de uma criação de uma função no código e a chamada dela. Primeiro de tudo, eu gostaria de ressaltar essa parte aqui, esse if name igual main aqui. Vocês não precisam decorar isso é uma coisa que é só procurar a função main em Python que vocês já vão achar. E isso aqui determina para o nosso código onde ele deve começar a ser executado. Anteriormente, a gente escrevia o código e já clicava para executar, ele executava em ordem, de cima para baixo. Bom, agora com a inserção das funções em nosso código, nós vamos precisar demonstrar onde desejamos que o código seja iniciado. Ou seja, aqui dentro desse escopo com um espaçamento apenas, da if name igual a main, isso aqui determina que é um main, ou seja, a parte principal do código. Ou seja, esse é o cerne do nosso código, é a parte principal dele. E aqui em cima eu defini a função mostrar linha. A criação de uma função é dessa forma aqui. Def, escreve o nome da função que vocês desejam. Dentro desses parênteses vocês colocam os parâmetros que vocês vão aprender a seguir. E depois dos dois pontos, com o espaçamento aqui por conta da indentação, temos o print. Ou seja, essa função vai fazer o quê? Ela vai apenas imprimir essa linha. Essa quantidade de traços aqui. Aí aqui dentro do nosso código main, onde o nosso programa será executado, o programa se sucederá da seguinte forma. Ele primeiro fará um print do nome, dois pontos canton, depois eu vou chamar a função mostrar linha, ou seja, nesse momento o código vai vir aqui, vai vir aqui, porque ele detectou que foi chamada a função mostrar linha, e vai printar. Ele vai fazer tudo que está aqui dentro, ou seja, printar essa linha. Printou a linha, ok. Depois ele vai printar a idade, 2.22. Ok, depois ele chamou novamente mostrar a linha. Ou seja, fez esse print grandão aqui de novo. Aqui é a saída do código, como vocês podem ver. Ou seja, não foi necessário escrever duas vezes esse mesmo código aqui, com esse print grandão. Por quê? Porque como ele já foi escrito apenas uma vez e é uma função, eu apenas chamo ela quando eu desejo printar essa linha
esse traço grandão. Isso que é uma função para poder facilitar o nosso código. Porém, tem outra maneira de executar uma função, tal qual a print, tal qual a função print, que a gente passa como parâmetro essa string que desejamos que seja printada na tela, como aqui embaixo, nome, Canton, nós podemos criar funções as quais recebam parâmetros e, de acordo com esses parâmetros, executem ações diferentes. Ou seja, isso lembra exatamente uma função matemática, a qual, dependendo da sua entrada, onde seria o x, esse traço aqui embaixo, você vai ter uma saída diferente, que é o y aqui em cima. Para uma mesma entrada, por exemplo, sempre que você colocar 2, a saída vai ser 4. Sempre que você colocar esse número aqui, que deve ser 2,5, por exemplo, a saída vai ser 5. E assim por diante. Porém, para cada entrada diferente, a função terá um comportamento diferente em si e mostrará outro resultado, dependendo da sua entrada. Agora vamos aprender um pouco mais na prática a respeito de funções. Olá pessoal, meu nome é Eric e eu vou estar mostrando para vocês dois exemplos do conceito de funções sendo utilizado em código. Bom pessoal, vamos então para o primeiro exemplo. Crie um programa que diga se o número é par ou ímpar. Lembrando que todo número par é divisível por 2, enquanto todo número ímpar não é divisível por 2. Para a gente saber se o número é divisível por outro ou não, a gente pode utilizar o operador de módulo, que vai retornar para a gente qual é o resto de uma divisão. Então vamos começar aqui o código digitando uma variável chamada resto, que vai ser igual a, eu vou pegar um valor aleatório, 5, e eu utilizo agora o operador de módulo, 2. Em seguida eu vou imprimir essa variável, para a gente saber o valor dela. Vou executar o código então, e vocês vão ver aqui que vai ter o valor 1, certo? O que isso significa é que o resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1. Tudo bem? Vou colocar agora um outro valor, vou colocar dessa vez o valor 8, e vou executar o código. Vocês vão ver aqui que vai ter 0. Por quê? Porque 8 dividido por 2 não existe resto, certo? Bom, eu vou pegar agora aqui um valor ímpar, né, um 13, e eu vou executar o código. Vocês vão ver que 1, certo? Porque tem o resto, né, quando dividido por 2. Então, basicamente é isso. A estrutura básica é a gente pegar o módulo, colocar o número 2 e a gente só consegue saber se o número é par ou ímpar. Bom, então vamos então aqui começar aqui então com uma variável dada pelo usuário. Tá? Eu vou chamar essa variável de n. Ela vai ser igual a input. Vou colocar aqui digit um número. Certo? Só que eu quero que essa variável seja um número inteiro. Para isso, eu vou chamar aqui um int. Certo? Então, sempre, independente de qual valor o usuário inserir, vai ser convertido para inteiro e depois eu vou ter o valor n. Bom, então agora vamos abrir aqui uma condição, certo? Então eu vou colocar aqui if e eu vou colocar aqui n módulo 2. Eu vou saber então o resto da divisão n por 2. Eu quero que esse resto seja igual a 0, certo? Ou seja, não tenha resto, consequentemente o número é par. Então eu vou digitar aqui print é par. Bom, caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, caso n dividido por 2 dê um resto, significa que n é um número ímpar. Então eu vou colocar aqui um else e vou digitar aqui print é ímpar, certo? Bom, vou executar o código então e vocês vão ter que pedir um número, certo? Eu vou digitar o número, digamos, número 45. 45 é um número ímpar. Se eu executar então, pode ver aqui, vai me dizer é ímpar. Vou colocar aqui agora um outro número. Dessa vez eu vou colocar 86. Vou executar e é par, certo? Então com isso a gente consegue saber se o número é par ou ímpar. Porém, se eu quisesse, né, fazer essa comparação novamente depois, eu teria que escrever todo esse código de novo. Isso não é bom, né? Em programas mais complexos, você vai ter que usar uma mesma função, né, o mesmo código várias vezes. E para isso a gente tem o conceito de funções, né, para evitar que a gente tenha que escrever a mesma coisa várias vezes. Então, como é que eu vou resolver isso? Declarando a função. Para a gente declarar uma função no Python, a gente começa digitando a palavra def.
e em seguida a gente coloca um nome da função que a gente quer. Vou chamar a minha função de par, underline ou underline ímpar, certo? Depois de você dar o seu nome para sua função, você abre e fecha parênteses. E em seguida, dois pontos e abre a indentação. Para não ter que digitar tudo isso aqui de novo, eu vou só pegar e colocar aqui, certo? Lembrando que tem que ter indentação. Então, garanta que seu código esteja indentado corretamente. Eu vou também fazer a leitura do número pela própria função. Tá? A gente pode utilizar funções que retornam um valor, só que isso eu vou mostrar depois. Bom, então basicamente agora todo o meu código está dentro dessa função. Se eu executar o meu código, não vai acontecer nada, porque eu não estou chamando a minha função. Inclusive eu vou executar para vocês verem isso. Certo? Então eu executei, pode ver que o programa inicia e para em seguida. Certo? Como a gente declara uma função? É simplesmente a gente colocando o nome dessa função, então no meu caso é par ou ímpar, e abrindo e fechando parênteses, certo? Bom, então pode ver aqui, né, eu estou chamando a minha função. Um detalhe importante: para chamar uma função você tem que escrever essa chamada depois da própria função, certo? Então se eu digitar esse par ou ímpar aqui, por exemplo, vai dar erro, tá? Você tem que chamar ela depois. Bom, então eu vou executar aqui então o código dessa vez. E pode ver que está funcionando da mesma forma que estava funcionando antes. Vai pedir aqui um número, eu vou digitar o número 33 e vamos dizer que o número é ímpar. Certo? Então, esse aqui é como você declara uma função. Né? A funcionalidade de uma função é você evitar repetir códigos. Certo? Bom, vamos então para o próximo exemplo. Crie um programa que faça a divisão entre dois números inteiros. Bom, na verdade eu já fiz esse programa, certo? Podem ver que está aqui. Primeiro eu leio o valor do número 1, certo? Converto para inteiro. Em seguida eu faço a mesma coisa com o número 2. E eu tenho uma variável resultado que é igual à divisão entre n1 por n2. E eu imprimo o resultado. É funcional. Se eu executar aqui, vocês vão ver que vai dar certo. Certo? Então eu vou colocar aqui, o número 1 vai ser 10, o número 2 vai ser 2 e vou ter resultado que é 5. Certo? Então funciona. O problema é, se eu colocar o número 2 para ser zero, né, a gente sabe que a gente não pode dividir algo por zero. Então vou colocar aqui, por exemplo, 6 e 0. Pode ver que vai dar erro. Eu posso resolver isso de forma bem simples, utilizando um conceito que vocês já aprenderam, que é condição. Né? Eu posso simplesmente checar se o número 2 é zero, mas aí entra naquilo que eu falei. A gente vai escrever um código maior para algo que poderia ser repetido várias vezes no código. Né? Eu poderia fazer essa divisão várias vezes no código e toda vez que eu fizesse isso eu teria que colocar a mesma condição, né, o mesmo cálculo, e isso é desnecessário. Eu posso criar uma função que faça justamente isso. Dessa vez, no entanto, eu vou estar utilizando uma função que utilize a questão de retorno, né, retornar um valor. Eu quero que eu utilize, né, esses dois números como parâmetros e retorne a divisão entre esses dois números. Eu vou fazer na prática para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, vamos declarar uma função, né, que eu já mostrei como é que faz, utilizando a palavra def. Vou colocar aqui um nome, né, eu vou chamar simplesmente de dividir. Bom, aí a gente abre e fecha parênteses e dois pontos e abre indentação, certo? Bom, eu vou colocar aqui esse resultado, aqui, só que a gente tem uma diferença. Né? Eu não quero acessar essas variáveis, certo? Pela própria função. Na verdade, eu quero que essas variáveis sejam passadas por parâmetros. Parâmetros, também chamados de argumentos, é o que a gente coloca aqui dentro desses parênteses. Tá? São basicamente variáveis locais dentro da função. Eu vou chamar aqui então, né, uma variável de n1, certo? E a outra de n2. Bom, eu vou pegar isso daqui e colocar isso aqui de v1, só para ter uma variável de nome diferente, e v2. Tá? Bom, e eu vou tirar esse print. E beleza, bom. Resultado vai ser igual a n1 dividido por n2. Antes eu quero saber então se n2, certo? n2
é diferente de 0. Caso, né, caso seja verdade, então eu vou ter o resultado. Bom, caso não seja, né, caso eu vou simplesmente chamar resultado de 0. Beleza? E em seguida eu vou colocar aqui uma palavra, que é a palavra que vai determinar o retorno de uma função, que é return. Certo? Eu quero retornar um valor. No caso, eu vou retornar o resultado. Muito bem. Bom, eu vou colocar aqui essa função aqui em cima, no topo, né, para entrar aquela questão que eu disse, né, a gente não pode chamar uma função antes de dela ser declarada. E eu vou vir aqui e chamar dividir, né, a função dividir. Só que vocês vão ver que vai me pedir dois parâmetros, que são os dois parâmetros que eu criei, certo? Bom, eu vou colocar então aqui v1 e v2, tá? Porém eu quero imprimir, né, o retorno, então eu vou colocar aqui print dividir. Tá. Pode ter parecido um pouco complexo e eu vou explicar parte por parte depois, mas basicamente eu vou dar um F5 agora e vocês vão ver que vai executar o mesmo código. Tá? Então vou digitar aqui 5, ou melhor, vou digitar um número que não tem resto, vou digitar 6 e vou dividir por 2, vai ter 3, certo? Que é o resultado dessa divisão. Se eu digitar agora, no caso, 6 dividido por 0, vai me dar 0. Não é que 6 dividido por 0 seja 0, mas eu poderia escrever qualquer coisa aqui. Eu poderia imprimir que a divisão por 0 não existe, né? Mas eu coloquei por 0 só para ser mais fácil. Tá? Eu poderia colocar aqui, tipo, um string, né? Já que o resultado pode ter qualquer tipo de valor. Mas, enfim. Então, basicamente é isso, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha função dividir, certo? E aqui dentro eu coloquei dois parâmetros, parâmetro n1 e n2. Os parâmetros são como variáveis, você pode colocar o nome que você quiser, você pode também especificar um tipo, certo? Aqui eu não especifiquei, mas você pode colocar aqui os valores que vão entrar, né, como parâmetro, seja uma string, seja um inteiro ou qualquer outro valor, um boolean, e 2 pontos para começar a orientação, tá? Em seguida tem uma condição que vai checar se n2 é ou não igual a zero, caso eu não quero que seja. Caso não seja zero, então eu vou ter o resultado, que vai ser igual a n1 dividido por n2. Caso seja zero, eu vou atribuir a resultado o valor igual a zero. Não é correto, como eu disse, mas é só para demonstrar, beleza? E no final, tá? Toda função que retorne um valor tem que ter essa palavra return seguida de um outro valor. Bom, então depois de você, né, ter declarado essa função, você vai chamar ela. No meu caso, eu estou chamando ela já dentro do print. Eu poderia atribuir ela a uma variável, tá? Mas enfim, então eu chamo ela similar à forma como eu chamei, né, no problema anterior. A diferença é que entre os dois parênteses eu vou colocar os meus dois parâmetros, certo? Os dois parâmetros que eu especifiquei aqui. Bom, então eu estou colocando o primeiro parâmetro como v1, que é o valor, né, do número 1, e meu parâmetro 2 é o número 2, certo? As funções podem ter quantos parâmetros você quiser, certo? Dos tipos que você quiser, é você que vai decidir isso, tá? Alguns parâmetros você pode determinar como opcionais, outros como obrigatórios. Nesse caso aqui, são dois parâmetros obrigatórios, tá? Então, a função não vai ser chamada se eu não atender os parâmetros certos. Bom, então nesse caso, para você atribuir, né, para você definir um parâmetro como opcional, você tem que determinar um valor padrão para aquele parâmetro. Digamos que eu quero fazer o n2 como um parâmetro opcional. Como eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui e já defino, né, na própria declaração da função um valor. Digamos que eu quero deixar o valor padrão como número 5. Certo? Neste caso, agora, eu não preciso declarar este parâmetro. Então, venho aqui, posso colocar só o v1. Então, toda vez que eu dividir um número e chamar só um parâmetro, eu vou dividir esse número por 5. Se eu colocar aqui, então, por exemplo, o n2 para ser igual a 2, certo? Se eu vou executar aqui, eu vou inserir o número 1, certo? Ou melhor, eu vou inserir o número 10, tá? O número 2 não importa,
eu coloco aqui 7, pode ver que vai dar 5, porque eu estou chamando só o parâmetro inicial, né, o parâmetro do número 1, e a função ela já está dividindo por 2. Tá? Se eu colocar agora o V2, né, ou seja, o número 2 agora vai importar, eu vou aqui, então eu coloco agora um outro valor, vou colocar aqui o 6, o número 2 eu vou colocar 3, e o resultado é 2, tá? Porque de fato está dividindo agora por 6, 6 por 3. Bom, gente, de essencial é isso. Funções é um conceito muito importante de programação. Vão ter várias situações onde você vai encontrar códigos que podem ser melhorados utilizando funções, certo? Então é muito importante que você aprenda sobre isso. Bom, gente, chegou a hora da nossa revisão. Então, o que são as funções? As funções são uma série de comandos que a gente passa para o computador na forma de código e ele executa. Então, ela é mais usada para coisas que a gente faz repetidamente ou uma coisa que a gente vai usar constantemente. Agora, a gente tem aqui 2 exemplos de função, na verdade, em Python. A função maior número, que vai me apresentar o maior número de uma sequência de parâmetros que eu vou passar aqui dentro, que é 1, 2, 3. E a função print, que vai printar, ou seja, mostrar na tela, o resultado da minha função maior número. Ou seja, ele vai mostrar na tela qual o maior número da sequência que eu passei. Então, coloquei lá no nosso VS Code, maior número, max 1, 2, 3. Print maior número. Quando eu executei o programa, apareceu o número 3, que é o maior número dessa sequência. Agora, a gente vai falar da nossa tarefa. Na questão 1, vocês vão ter que escolher a opção correta, lembrando que a função ela tem que ser definida, ela tem que ter um parâmetro, os 2 pontos. Bom, gente, na nossa questão 2, nós vamos criar as nossas funções. Nós vamos usar 2 funções para transformar de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Celsius é a medida de temperatura que a gente usa aqui no Brasil. Fahrenheit é a medida de temperatura que a gente usa nos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer um programinha que vai converter para a gente automaticamente. E para facilitar um pouquinho para vocês, aqui está a relação matemática para achar para a conversão de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit. Então, basta agora vocês definirem essa função. Toma cuidado com os parâmetros, com a definição certinha, com a indentação, que é muito importante. Bom, gente, chegou a hora do nosso desafio. Nós vamos criar uma calculadora usando as funções. Então, a gente vai ter várias funções. Olha só, somar, subtrair, multiplicar, dividir e a função main, que vai ser nossa função principal, que vai ser a função da calculadora. Aí, o que a gente vai fazer? Vai criar uma calculadora mesmo. Então, você vai ter o usuário, que ele vai escolher qual operação que ele quer fazer, ou seja, qual função que ele vai usar, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Quando ele fizer isso, o programa vai ter que receber os parâmetros, ou seja, os números que ele quer fazer essa operação. No caso, vão ser 2 números. E aí, o programa vai fazer essa operação e vai printar na tela, ou seja, vai mostrar na tela o resultado. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida durante o exercício, os nossos monitores estão disponíveis, assim como nós também, para ajudar na execução das atividades. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.